Marias aqui, tantos Zaqueus, outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, outros bem piores a dizerem: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje ter em nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. São tantas Marias aqui, tantos Mateus, outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, outros bem piores a dizerem: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje ter em nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, hoje motivados por essa canção que nos lembra a passagem de Deus pela vida de muitas pessoas através de seu Filho Jesus. E até parece estranho quando a gente diz isso, né? Deus passando através de Jesus. É porque na verdade é apenas para a gente compreender, porque Jesus é Deus. Mas é essa presença do Pai entre nós na manifestação do Verbo. O Verbo encarnado. Deus fazendo a nova criação. É tão bonito isso na teologia, a gente compreender que a ação específica do Pai, que é criar o mundo, também acontece na ação do Filho, que é salvar-nos. A missão específica de Jesus é nos salvar. E no gesto de salvar, Deus recria a humanidade. É como se nós fôssemos mergulhados numa nova condição. Por isso, quando nós vamos batizar uma criança, nós invocamos o Espírito para que a ação criadora do Pai se manifeste naquela criança através da salvação que nos é oferecida em Jesus. Por isso a água, o simbolismo da água, como sendo uma oportunidade de nós lavarmos a criatura de todos os pecados cometidos, de todas as heranças que Adão nos deixa, aquela criança sendo revigorada, recebendo um novo ser, né? Poderíamos dizer assim. São as condições adâmicas sendo sacramentadas pelos destinos crísticos.
É o destino crístico dado àquela criança. É sua vocação a partir de hoje ser semelhante a Jesus. Está incorporado à vida de Deus a partir da filiação divina, que nos é oferecida de maneira salvífica em Jesus. Isso a gente sabe que não basta ser batizado. É preciso que a gente viva diariamente esse novo batismo, que é a vida. Hoje nós tivemos a oportunidade de receber um dia como um presente de Deus, e ao reassumir as consequências do meu batismo, porque o que é a consequência do batismo? É o cristianismo. Ao assumir as consequências de ser um batizado, eu não posso mais fugir da oportunidade e da responsabilidade. Eu digo as duas palavras porque eu gosto de classificar o cristianismo como sendo uma obrigação, mas é também um direito. Eu tenho as minhas obrigações como cristão, mas muito mais que isso, eu tenho o direito de ser cristão, porque eu não compreendo o cristianismo como um fardo a ser levado. A igreja nos ensina o tempo todo que muito mais que uma luta a ser travado no dia a dia, é um privilégio a ser experimentado. Somos filhos de Deus, estamos mergulhados nas águas deste novo batismo. Deus recria o mundo todos os dias para nós que somos batizados, porque nós vivemos essa mística, é a mística do recomeço. Mas de vez em quando Deus passa de maneira muito especial na nossa história e levanta, né? É como se levantasse a poeira de um caminho que até então a gente estivesse percorrendo sempre do mesmo jeito. É o que fala essa música. Quando Deus passa na vida de algumas pessoas e um milagre acontece, e um acontecimento se torna marcante na vida daquela pessoa. Foi assim na vida de Mateus, quando ele estava lá naquela banca de impostos, quando Jesus passa, olha para ele e o convida a deixar de ser um mero cobrador de impostos, ou um médico, né, como alguns dizem, para se tornar um médico de almas. Tornar-se alguém que vai além daquilo que já conhece de si mesmo. Tão interessante a gente perceber que nesse processo de Deus na nossa vida, Ele nunca vai nos permitir ficar com aquilo que nós já alcançamos de nós. Não basta. Aquilo que nós já alcançamos do nosso cristianismo, por exemplo, toda a caridade que eu já consegui fazer, todo o amor que eu já consegui amar porque sou cristão, não me basta. Eu preciso ir além. Eu preciso dar um passo diariamente no aperfeiçoamento das minhas questões. Eu preciso dar um passo na direção deste cristianismo que precisa estar sempre aprimorado em mim, em você. Volto a dizer, porque é uma responsabilidade, sim. A partir do momento que nós somos mergulhados nas águas deste batismo, nós não podemos fugir da obrigatoriedade de amar as pessoas que estão do nosso lado, de tratá-las com respeito, ainda que elas sejam difíceis para nós. Ainda hoje conversava isso com uma amiga minha, que nós não podemos negligenciar. Nós precisamos tratar bem até mesmo as pessoas que são difíceis para nós, porque isso acontece. A gente tem uma antipatia natural, né? Não é assim? Boa noite, Cristian. Você também sofre disso, Cristian, ou não? Às vezes você tem dificuldade com algumas pessoas e você nem sabe por quê, não é verdade? Você cria aquele obstáculo. Eu e você, porque somos cristãos, nós não podemos ficar com essa resposta rasa. Eu não gosto daquela pessoa, eu tenho implicância dela, como às vezes a gente costumamos dizer. A nossa responsabilidade, porque somos cristãos, é dar um passo diariamente na superação de tudo isso. Porque nós somos cristãos. Eu não posso dar esse contra-testemunho, eu não posso tratar mal uma pessoa, ainda que eu tenha motivos para dizer, eu não gosto dela, tudo bem, é no meu foro íntimo, né? Eu tenho o direito de saber isso, que aquela pessoa é difícil para mim, mas eu não tenho o direito de expor aquela pessoa ao meu desamor. Posso até estabelecer limites para uma convivência ser mais saudável, mas destratar alguém é um pecado contra
o meu cristianismo contra o seu cristianismo. Então a gente fazer de tudo para que no dia a dia a gente seja solícito, atender os que precisam de nós, ainda que não sejam muito simpáticos para nós. Cada dia eu preciso sondar o que eu já alcancei do meu cristianismo, para que eu tenha a consciência de que a responsabilidade de ser cristão me faz diariamente sondar o que em mim ainda não é parecido com Jesus. Essa primeira dimensão é a responsabilidade. E geralmente a gente só pensa nela, né? Eu sou obrigado a amar porque eu sou cristão. Eu sou obrigado a perdoar porque eu sou cristão. Claro, existe uma lei. A lei nos obriga, sim. A lei provoca em nós uma obediência. Não tem como. Eu preciso obedecer às leis, que algumas eu resolvi escolher estar debaixo delas, outras não. O simples fato de ser um cidadão me coloca debaixo das leis da cidade. Eu não tenho como fugir disso. Agora, quando eu escolho leis para seguir, ao escolher uma religião, por exemplo, eu estou escolhendo leis a que vou seguir. E se você quis ser cristão, se você aceitou ser mergulhado nessas águas e vive a dinâmica dessa recriação que Deus faz no mundo através de você, você não pode fugir da obrigação de amar. Padre, mas é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil. Mas a gente sabe que a obrigação do amor é também, nos seus bastidores, um privilégio. Então eu digo que o cristianismo é responsabilidade, mas é sobretudo um privilégio. E eu já me explico, para que você compreenda os avessos dessa responsabilidade. Ao viver a responsabilidade do cristianismo, que é amar, você começa a educar a sua alma naquilo que ela tem de mais profundo, naquilo que ela tem de mais machucado, digamos. Porque o amor, quando a gente tem dificuldade de amar alguém, não é porque a gente não quer amar, é porque alguma coisa dentro de nós está sendo contrário a isso. Ou porque somos machucados, ou porque tivemos traumas do passado que nos dificultam hoje na relação com aquela pessoa, ou até mesmo a nossa implicância com aquela pessoa é porque ela se parece demais com a gente, ou é porque a gente tem ciúme de alguma coisa que ela tem e a gente não tem. Cada um precisa ser honesto para descobrir. Mas ao viver, dar esse passo, ao aceitar esse desafio de não ficar ali tratando mal ou de querer ir além, gente, eu vou me desafiar a tratar essa pessoa melhor, ainda que eu tenha dificuldades com ela. Você começa a entrar num território de gratuidade, minha gente, que é um privilégio e que só o cristianismo pode nos trazer. Aí você descobre que se você levar a sério a palavra de Jesus, você vai adentrar alguns territórios do seu coração que você nem sabia que existia. Você vai descobrir em você uma capacidade de superação, de amabilidade mesmo, que você só chega quando você aceita o desafio cristão. O padre Joãozinho é um homem que teve uma importância muito grande na minha vida. Já falei isso aqui várias vezes. E uma vez eu me lembro que ele disse para mim assim, numa direção espiritual que eu estava fazendo com ele, ele foi o meu diretor espiritual durante muitos anos, ele falou assim: Fábio, exercite-se em fazer coisas que você não gosta. Eu falei: meu Deus do céu, essa vida é tão curta, não é? Então, se você não gosta de jogar futebol, ainda uma vez por semana, vá jogar futebol com seus amigos, pelo simples fato de participar. Naquela época eu era seminarista e era difícil mesmo para mim jogar futebol. Eu nunca gostei de jogar futebol. Tem dificuldade de estudar piano? Vai lá, faça alguma coisa que te contraria. Mas para que isso? Eu tenho cada vez mais lutado para ter o direito de fazer as coisas com as quais eu me identifico. Só que aí você começa a tomar um prejuízo. Porque quando você faz alguma coisa que você não gosta, você precisa recrutar mais coisas dentro de você do que quando você faz uma coisa que você gosta. Aí ele me diz com muita sabedoria: você começa a criar reservas dentro de você, para você depois ter condições de superar as suas dificuldades. Nós estamos vivendo uma falta de água danada, não é? O que nós estamos fazendo? O estado de São Paulo está buscando as reservas da Cantareira, não é? Aquela água que a gente não vê, mas que está lá debaixo do solo e que agora, neste momento, está sendo usada para matar a sede de muita gente.
Era disso que o Padre Joãozinho falava para mim e que talvez naquele momento eu não tenha entendido tão bem como consigo entender hoje. Depois de tanta coisa vivida, o Padre Joãozinho tem razão. Se a gente não tem reservas dentro de nós, a gente não dá conta de superar os momentos mais difíceis. Então, quando eu me exercito, então, não é o meu caso. Digamos que você tem dificuldade de ler, você não gosta de ler, mas você vai se esforçar para ler, ainda que sejam 2 páginas de livro por dia. Então você vai tirar ali 10 minutos, porque você não leva mais de 10 minutos para ler 2 páginas. Você vai se desafiar a ter 10 minutos de contrariedade por dia. E você não sabe o efeito que essas 2 páginas vão fazer em você ao longo do tempo. 2 páginas por dia pode ser um livro a cada 2 meses, por exemplo. Então, ao invés de não ter lido nenhum livro, você leu um livro em 2 meses. Criou uma reserva de conhecimento. Ou teve a oportunidade de permitir que uma reflexão quebrasse os seus paradigmas, mudasse o seu jeito de pensar, de maneira sempre melhor, né? A gente vai escolher bem o que a gente vai ler. Não vamos ler porcaria. Vamos ler alguém que a gente sabe que vai interferir de maneira positiva em nós. A leitura é sempre isso. Quando eu escolho um livro, eu estou permitindo que aquele autor interfira no meu jeito de pensar. Então, se eu confio naquele autor, eu quero que ele venha me incomodar com a sua reflexão. Quando eu faço alguma coisa que eu não gosto, eu crio dentro de mim uma reserva, para que depois, quando a vida me contrariar com coisas piores, eu tenha condições de continuar em pé e suportar aquele momento de dificuldade. Aí, minha gente, a gente entende, vou dar um outro nome, nós criamos uma imunidade. Da mesma maneira como nós somos vacinados para a gente ter a possibilidade de entrar em contato com vírus mortais sem que eles nos provoquem a morte, nós também criamos uma imunidade toda vez que nós somos contrariados. Ou toda vez que nós nos esforçamos por fazer alguma coisa que nos contrarie. Aí você dá um passo. É como se fosse passos pequenos que fazem a diferença no final da estrada. Eu gosto de dizer isso. Se eu tenho que andar 1.000 quilômetros, eu tenho que dar um primeiro passo. E cada passo que eu dou, eu estou me aproximando desse destino que parece ser tão distante de mim. Nada é distante quando nós estamos dispostos a andar. A distância existe para aquele que está acomodado, para aquele que não quer ir, para aquele que não faz questão, para aquele que não se desafia diariamente, para aquele que não faz o seu esforço. Aí a estrada é sempre muito longa. Mas para nós que aceitamos o desafio do cristianismo, para nós que acreditamos que a responsabilidade cristã também nos traz privilégios, que é a oportunidade de eu ter o meu coração melhorado, sentir que eu avanço diariamente, aí sim, eu me entusiasmo para sair do meu lugar e ir ao encontro desse Cristo que me desafia diariamente. É o que fez Zaqueu. Zaqueu, um desses personagens que a música nos fala. Essa música está aqui no meu novo trabalho, no meu CD Solo Sagrado. Essa canção belíssima do Nicodemos Costa, meu querido amigo da comunidade Shalom, um dos maiores compositores da música católica no Brasil. Eu fiz questão de colocar essa música no meu CD novo. Zaqueu, um dos personagens dessa música, fez uma experiência lindíssima. O Evangelho diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Apareceu ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos coletores de impostos, muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele correu para a frente, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus que ia passar por ali. E quando Jesus chegou a esse lugar, levantando os olhos, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o acolheu, todo feliz.
Vendo isso, todos murmuravam e diziam: é na casa de um pecador que ele foi se hospedar. Mas Zaqueu, adiantando-se, disse ao Senhor: pois bem, Senhor, eu reparto aos pobres a metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Então Jesus disse ao seu respeito: hoje veio a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Olha que maravilha. Tudo isso que a gente fala aqui hoje, toda essa história que diz respeito a nós, porque eu estou nessa dinâmica e você também, de dar passos na direção de Jesus para que a gente fique cada vez mais parecido com Ele, foi o que aconteceu na vida de Zaqueu neste momento em que ele o encontrou. Ao deparar-se com Jesus, Zaqueu tem toda uma estrutura de vida errada com ele. Tanto é que os hipócritas que estavam ali do lado, né, que também devia ter os seus erros, eu falo aquele bando de beato falso, né, porque o bom beato, ele é sempre bem-vindo, mas tem aquele beato falso, aquele que acha que só de entrar na igreja, de estar ali fazendo todas as orações, sem que aquelas orações transformem a sua vida, que aquilo ali já é salvação. E não. E Jesus estava rodeado de um monte de gente assim. Essa gente já se apressou em dizer: olha lá com quem ele está andando, não vale nada o tal do Zaqueu. Não vale uma pitada de fumo, como se diz lá em Minas. Zaqueu escuta a história, aproxima-se de Jesus, e para criar ainda mais, né, é como se fosse: vou retribuir esse homem, pelo amor de Deus, eu sendo miserável como eu sou. Zaqueu tinha uma história muito triste mesmo. Eu sendo miserável como eu sou, ele escolhe ficar na minha casa, eu vou fazer da minha parte aqui, né? Vou dar um passo na direção dele. Então tá bom, Senhor, já que você me escolheu, eu escolho também a melhor parte. Eu quero abandonar a minha vida de erros. Eu vou vender o que eu tenho, vou distribuir aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou dar o quádruplo daquilo que eu arranquei. Veja bem, a conversão de Zaqueu, esse momento privilegiado da ação de Deus na vida deste homem, este momento privilegiado deste encontro que foi transformador na vida de Zaqueu, porque Zaqueu nunca mais foi o mesmo depois que Jesus passou pela vida dele. Foi nesse momento em que ele, reconhecendo-se miserável a partir de uma acusação coletiva, ele resolve dar um jeito na sua vida pessoal. Então, eu posso ser melhor a partir do momento que eu me aproximo de Jesus. Aproximar-me de Jesus é eu tomar as decisões que vão me colocar na coerência com este encontro. Eu não posso me aproximar de Jesus sem também fazer a minha parte desta transformação. Eu aceito que Ele quer ficar na minha casa, eu sendo um indigno, eu não mereço essa visita, mas Ele quer ficar na minha vida, então eu faço a minha parte. Eu me despojo de tudo aquilo que está errado em mim, eu quero dar um passo na direção deste Cristo, para que Ele tenha a oportunidade de agir em mim e de encontrar o meu coração num estado tal que facilite a sua ação. Aí então, as duas mãos se entrelaçam, mãos divinas, mãos humanas. E este é o milagre, minha gente, é o milagre que essa música fala. Se quiseres hoje, podes mudar a minha vida, mudar minha história, todo o meu viver. Nós acreditamos nisso. Não há nada que tenhamos feito na nossa vida que não possa ser corrigido por esse encontro santificador que Jesus nos oferece a cada dia, a cada momento. Para nós que somos cristãos, ainda que tenhamos 100 anos, a vida está apenas começando. Porque a palavra também nos diz isso. Um dia diante do Senhor vale uma vida inteira que foi vivida sem a presença dEle. Um dia diante do Senhor, um dia vivido nessa coerência do encontro transformador, vale muito mais do que 1000 dias vividos à distância. Vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.
Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, que liga, que manda o seu e-mail, que deixa a sua sugestão e que apresenta a sua questão para que nós tenhamos aqui a oportunidade de refleti-la e servir para todos nós, né? As questões são sempre universais. É muito interessante. Às vezes eu encontro pessoas pelo Brasil afora que falam: padre, como a história daquela moça me ajudou a pensar a minha. Isso é tão interessante, né? É o cordão delicado que vai unindo as nossas vidas. E é sempre assim mesmo. A vida é difícil aqui, é difícil ali. As questões que me incomodam são também as questões que me incomodam muitos que estão nos assistindo. Ou às vezes nem é a mesma questão, mas algum detalhe daquilo que é falado acaba servindo para nós. Por isso que o Direção Espiritual, ele é um programa. Nós não temos aqui quantidade, nós não temos pressa de responder as coisas. Nós preferimos que seja sempre um espaço de reflexão. Ainda que a gente responda apenas uma pessoa por programa, mas o caldo da conversa acaba ajudando muita gente, inclusive a mim, viu? O primeiro a ser beneficiado com o programa de Direção Espiritual sou eu mesmo, porque eu levo muito a sério essa oportunidade que Deus me dá de estar aqui e de ter o meu coração transformado pela sua palavra e pela vida das pessoas que partiram conosco. Minha gente, você já sabe, mas não custa lembrar, nós teremos a peregrinação para a República Tcheca e Polônia através da Obra de Maria e você é o nosso convidado. Nós sairemos no dia 17 de novembro e retornaremos no dia 27. Serão 11 dias de peregrinação, com a oportunidade de passar por este roteiro da misericórdia. Passaremos nos lugares que foram importantes na vida de João Paulo II, passaremos também na terra de Madre Faustina e teremos a oportunidade de refletir ao longo deste caminho a misericórdia de Deus na nossa vida. Você é o nosso convidado. Entre em contato com a Obra de Maria, aqui através dos telefones que aparecem na tela. Também na Canção Nova você pode obter essas informações e você poderá viajar conosco. Recebi aqui um e-mail muito particular, a pessoa até não quis se identificar, porque ela viveu uma experiência que foi para ela muito marcante, muito difícil, mas ao mesmo tempo ela já está retirando os aprendizados daquilo que ela considerou um erro muito grande. Ela me diz: padre, sou casada há mais de 10 anos, vivo muito bem com meu marido, sou católica praticante, conheço a palavra, os mandamentos. Porém, com tudo isso, um certo homem começou a dar em cima de mim e, num momento de muita carência, eu acabei cedendo um beijo. Conversamos muito pela internet, porém as conversas me levaram a uma ilusão. Ele não era nada daquilo que eu imaginei. Enfim, tudo terminou numa grande decepção. Porém, em toda essa história, o meu marido não desconfia de nada. Só que vivi essa traição e, ao viver, percebi muitas qualidades no meu marido que antes eu não percebia. Vi muitos problemas em mim que também antes eu não via. E, de uma certa forma, todo este erro me ajudou a ser mais feliz comigo mesma e até mesmo no meu relacionamento com meu esposo. Mas a minha pergunta é: se eu traí apenas com um beijo, eu traí também através daquelas conversas e até mesmo através de um desejo que eu alimentei. Mesmo acabando com as conversas, retirando da minha vida, pois eu nunca o encontrei mais, eu lhe pergunto: se não me arrependo, padre, de tudo o que aconteceu, serei perdoada por Deus? Por que digo que não me arrependo? Porque acho que tudo isso abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergar a minha casa de um jeito novo. Agradeço a Deus por tudo isso que vivi e agradeço também pela vocação do Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela sua confiança. Como você mesmo pede, eu não vou citar o seu nome, né? Acho que é uma situação realmente muito delicada, mesmo que envolve o seu marido. Eu discordo de você que você não tenha se arrependido. Eu acho que você acabou extraindo o bom fruto, o aprendizado do erro.
E acredito que você fez realmente você foi capaz de extrair o melhor do seu pior por causa da sua experiência de Deus. Você, pelo que você me conta, você leva a sério o seu cristianismo. E essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. São Paulo já dizia na sua carta, né? Quem está em pé, cuidado para não cair. Agradeço muito a sua honestidade, a sua capacidade de nos contar essa história, ainda que seja de maneira anônima, né? Porque às vezes a gente é tão orgulhoso que mesmo no anonimato nós não queremos que o outro saiba do que fizemos, porque a gente não tem coragem de contar nem para nós mesmos. Às vezes, quando nós somos capazes de formular a nossa história a alguém, e eu tenho certeza que se você tivesse tido a oportunidade de me encontrar pessoalmente, você teria me contado essa história. O simples fato de formular a narração de um erro que a gente viveu, que nos envergonhou muito, já mostra que nós já estamos sob a ação restauradora de Deus. Deus nos restaura dos piores erros que a gente possa ter cometido. E você, sem dúvida, está arrependida sim, porque esse aprendizado só foi extraído, ele só foi possível porque há um coração em processo de conversão. Minha filha, às vezes isso acontece mesmo. É como se a gente, saindo do território da nossa casa, a gente pudesse reconhecer a beleza que existe nela. E o pecado, ele faz isso com a gente, sim, quando nós temos o coração em Deus. Por isso que eu disse isso aqui no início do programa, e digo isso sempre. Nós não podemos desistir de caminhar na direção das consequências do nosso batismo. Uma dessas consequências, minha gente, é justamente a gente ser capaz de reconhecer os nossos erros, de administrar o arrependimento, de querer o arrependimento ao invés da culpa. Talvez você esteja bem e feliz, é porque você não carregou a culpa. E você pode acreditar sim na restauração de Deus na sua história. Agora, eu lhe recomendo que você procure um padre da sua confiança, que você faça uma confissão. A traição foi só um beijo, mas para a sua consciência tão apurada a respeito do respeito que você... A respeito do respeito é ótimo, né? A respeito da consciência que você tem do valor do seu sacramento, é uma traição grande sim. Às vezes, minha gente, nem chega a ser um ato. O simples fato de você alimentar um desejo, você que é casado sabe disso. De repente você olha para o seu marido e você sabe que você está alimentando o desejo por um outro homem, você já se sente traidora. Aliás, eu fico pensando que a gente se sente mais traidor à medida em que nós somos mais conscientes do amor que a gente precisa viver. A fidelidade é isso, né? Quando você não negligencia o amor que você vive, o amor que você experimenta. Você olha para o outro e você pensa, ele não merece ser enganado. Ele não merece a minha traição. Ele não merece que eu engane. Então a fraqueza, ela existe em todos nós. Ela existe em mim, no Cristo que é casado, em mim que sou padre, que preciso ser fiel ao meu ministério. Como é que eu administro essa fidelidade ao meu ministério? Aquilo que a igreja me pede é observando diariamente as situações que podem me fazer cair. Sendo honesto com o que sinto, com as pessoas que se aproximam de mim, o que eu vou alimentar, né? Os vínculos que eu vou permitir. Se eu sei que a pessoa já tem terceiras intenções comigo, e se eu alimento as terceiras intenções dela, eu estou traindo já, ainda que eu não tenha feito nada concretamente. O simples fato de dar corda, né, ou de alimentar uma fogueira que depois eu não terei condições de apagar, já é uma traição. Eu preciso velar diariamente pela minha fidelidade ao meu sacerdócio, porque ao ser fiel ao meu sacerdócio, eu estou sendo fiel ao meu povo, às pessoas que acreditam em mim. Eu estou sendo fiel a essa igreja que me envia diariamente para fazer o trabalho que eu faço, que me libera para ser um padre comunicador. Eu tenho que zelar por essa confiança toda. Qualquer coisa de errado que eu possa fazer, né? As minhas traições podem custar muito alto para a igreja. Eu tenho que pensar nisso o tempo todo. E penso com alegria, eu não penso como um fardo, não.
Essa confiança que a igreja tem no meu trabalho é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu tenho que zelar muito pela minha fidelidade. Agora, você que é casado, não é diferente. O Christian, para ser fiel a Camila, o Christian tem que fazer os esforços dele diariamente. A Camila, para ser fiel a Christian, precisa fazer os esforços dela. Aí, gente, é que entra a grande diferença. Se eu quero ser fiel, eu preciso estruturar a minha vida, as minhas escolhas, num contexto que me facilite ser fiel. Se eu começo a me expor ao perigo, não é verdade? Se eu começo a me expor aos riscos que estão por toda parte, então eu já começo a fragilizar o meu vínculo de fidelidade. A internet, como você mencionou, que foi uma relação muito virtual, né? A internet é uma porta para a traição. Por quê? Porque ela encoraja o anonimato. Então a gente entra num chat de bate-papo, nem sei se existe isso ainda, existe? Antigamente tinha, né? As pessoas entravam no chat de bate-papo, colocava lá um nick, né? Um nomezinho falso, e fica todo mundo ali conversando, horas e horas, né? Contando mentira um para o outro. Isso alimenta muita gente, que às vezes, por não ter muitos relacionamentos concretos, optam por são pessoas que optam por ter esse tipo de relacionamento virtual, passar a noite inteira conversando numa sala de bate-papo com pessoas que talvez nunca vá ver o nome, o rosto, desculpe. A internet acaba sendo um instrumento que facilita a traição por causa do anonimato. Então ali a gente começa a alimentar ilusões, e daqui a pouco você já está marcando encontro com uma pessoa que você não sabe que também não sabe quem é você. E esse anonimato gera uma espécie de proteção. Eu, no meu caso, não, né? Porque eu sou uma pessoa que sou muito conhecida. Uma pessoa conhecida vai ter mais dificuldade de manter esse anonimato. Mas às vezes, de repente, uma mulher que é casada aqui em São Paulo está tendo um relacionamento virtual com um homem que mora lá em Manaus. Um dia eles saem para se encontrar e às vezes nem fica no anonimato mesmo. Só que você sabe o que fez. Eu sempre digo isso. A nossa maior dificuldade não é lidar com o que o outro sabe sobre nós. A nossa maior dificuldade é de lidar com o que nós sabemos sobre nós mesmos. São os erros que eu cometi que vão me incomodar. É a fidelidade que eu quebrei que me incomoda. Ainda que o outro não saiba. Ainda que o outro goze, né, desse desconhecimento. Ele não está sabendo de nada. O traidor é que sofre com tudo isso. Porque é muito ruim você ter essa consciência de que não fez o que deveria ter feito, sobretudo porque você jurou, você estabeleceu um vínculo ali. Ao trair o marido, você está traindo os seus filhos, você está traindo os seus pais, você está traindo as pessoas que confiam em você. Por isso que é tão dolorosa a traição. Mas infelizmente a gente trai, faz parte da nossa vida, a traição faz parte. Agora, essa recuperação assim, com tanta, como é que eu diria? Com tanta sabedoria, né? De extrair o que a traição me ensinou e de dar um passo na direção deste amor com um novo vigor, de valorizar ainda mais o seu marido agora. E graças a Deus que essa história não foi adiante, porque você, pelo que me conta, além de ter sido uma desilusão, né? A pessoa não era nada do que você imaginava. Você viu que o seu marido é um homem que merece respeito, é um homem que merece ser amado. Isso é muito bom, quando você tem a oportunidade de descobrir o que é precioso na sua história, porque às vezes é assim mesmo, minha gente. Nós traímos o que temos de mais precioso por situações tão miseráveis, né? Nós trocamos o diamante pelo cascalho. Nós trocamos a pérola preciosa por uma bijuteria. Às vezes nós fazemos demais isso. E como isso é doído. É doído demais você reconhecer que você traiu pessoas importantes para você. Enfim, cada um administra a dor
ao seu modo, com seus recursos. E quem tem Deus no coração tem mais facilidade de sair desse processo de culpa para entrar no território do arrependimento. É sempre muito difícil uma pessoa se recuperar quando ela não sai do território da culpa, quando ela não vai para o território do arrependimento. E é muito nobre quando nós somos capazes de nos arrepender dos erros cometidos. Por isso que eu estou te falando que talvez o que tenha lhe faltado, eu não sei se você fez isso, foi uma boa confissão, já que você é cristã, já que você é católica, acredita nos sacramentos, vivencia isso na sua vida, faça uma boa confissão. Eu acho que isso vai lhe ajudar. Isso vai lhe ajudar. Eu não digo para você o que você deve fazer em relação ao seu marido, porque eu acho que é a sua consciência que vai lhe dar os passos. Deixa Deus falar ao seu coração para que você tenha condições de restaurar aquilo que está quebrado dentro de você. Porque é assim, minha gente. Toda vez que nós traímos alguma coisa, fica quebrado dentro de nós. E aí a gente tem aquele processo de restauração do que foi danificado. Nós não somos um interruptor de luz que acende e apaga. Nós somos processuais. Dentro de nós as coisas seguem uma ordem. É igual a regra do Eclesiástico, né? Que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo de chorar, um tempo de ser feliz. O coração humano tem regras. E toda vez que nós cometemos um erro, nós temos que viver o processo dessa restauração. É igual quando a gente corta a pele, quando a gente se machuca. A partir do momento que você machuca, tem o sangramento, depois do sangramento se estabelece ali já um processo de restauração dos tecidos, até que vai ficar uma cicatriz, dependendo do tamanho do corte, até que um dia isso some. Mas o corpo tem uma regra. A vida espiritual, a vida afetiva, segue regras semelhantes também. Somos processuais, volto a dizer. Isso é, eu vivo dentro de um processo. As coisas em mim não são assim da noite para o dia. Então, o arrependimento é essa oportunidade que eu tenho de finalizar. É como se ele fosse a cicatrização, né? Quando eu estou arrependido, é porque eu já estou começando a viver a cicatrização. Eu estou começando a viver esse processo final. Há o sangramento, a gente lamenta, a gente chora, nos incomoda demais. Depois você começa que as coisas vão ficando um pouco mais organizadas dentro de você. Você começa a olhar para aquilo que você fez de errado com um pouco mais de amor, com um pouco mais de misericórdia, porque isso também já é a ação de Deus em nós. Essa amorização, né? É tão difícil. Como é que a gente cura um defeito? É quando a gente amoriza. Coloca uma camada de amor nesse defeito. Não é que você vai amar o seu defeito, é que você vai tratar-se com misericórdia, com a mesma misericórdia que Jesus tratou Zaqueu. Você precisa aplicar-se essa misericórdia. Você também precisa olhar-se com misericórdia. Não é ter peninha de você, não é isso não. Porque a misericórdia comporta justiça. É você ir lá, conserta o erro, dá um jeito de consertar o errado que você fez, e a partir daquele momento você não se permite mais a culpa, e você entra dentro de um contexto de reconstrução. Isso é misericórdia. Reparou o erro que fez e começa a tratar-se com respeito, expulsando a culpa e convocando o arrependimento. É assim que a gente pode superar uma fase difícil da vida. E depois de um tempo você olha para trás e fala, nossa, que bom que eu passei por aquilo, que bom que eu agi com sabedoria naquele momento, que bom que eu não me entreguei à traição, que bom que eu não me entreguei aos meus vícios. Porque a grande armadilha do diabo na nossa vida é essa, gente. É ele nos trabalhar dentro de nós para que a gente se acostume com os nossos erros. Quanto mais acostumado o ser humano está com os seus erros, mais ele vai continuar errando. Ele não vai nem se acusar mais dos erros que comete. Isso é diabólico. O diabo vai recrutando pessoas ao longo pela vida assim, fazendo com que elas fiquem
cada vez mais laxas, digamos assim, né? Que elas fiquem cada vez mais permissivas com os erros. Jesus não. Jesus não tem medo de pecador. Mas Jesus enfrenta o pecador do jeito certo, fazendo com que aquele pecador tenha condições de olhar para o contexto dos seus erros, reconhecer o que de errado fez, procurar dar um jeito de consertar o que pode ser consertado e depois dar um passo na direção de um futuro melhor. É assim que Jesus trata aqueles que querem encontrar um novo sentido para a vida. O que ele fez com Zaqueu, o que ele fez com Mateus. Mateus também não tinha um passado muito interessante. Aliás, as pessoas que Jesus recrutou naquele tempo não tinham passados interessantes. Jesus não tinha problema com os pecadores. Jesus tinha problema com os religiosos. Pode observar. O problema de Jesus era com as autoridades religiosas do seu tempo. Os pecadores, os miseráveis, ele trazia todos para perto. Abraçava, ficava amigo, convivia, ia para a casa deles. Frequentava a casa dos pecadores, frequentava os ambientes que os pecadores frequentavam. Só que com uma diferença: ia lá para transformar aquelas pessoas. Ele não ia lá para poder viver a esbórnia. Não. Ele ia lá porque ele sabia que ele tinha algo de bom a oferecer àquelas pessoas. Foi o que Zaqueu fez. Foi o que Zaqueu experimentou no momento em que Jesus se aproximou dele, em que convidou, em que pediu para ficar na casa dele. Jesus poderia muito bem ter ficado na casa de um daqueles religiosos ali de Jericó, ou daqueles que estavam acompanhando o cortejo. Não. Ele quis ficar na casa daquele homem, o mais miserável deles, o que estava escondido no meio da multidão. Olha como é interessante essa construção literária. Zaqueu não conseguia aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Tem todo um significado escondido nisso. Ele era de baixa estatura. A multidão não o permitia chegar. Ele não conseguia alcançar Jesus. Tem todo o significado. Essa pequenez não é só a estatura física. Ele se sentiu miserável. Ele se sentiu o último. Então ele tinha dificuldade de se aproximar do Senhor. Certo que ele trazia lá, é certo que ele trazia todos os preconceitos religiosos que ele escutava por ali. Que Deus só prefere os bons, que Deus só tem olho para os santos. Mas de repente, Zaqueu se desafia. Certamente também já tinha escutado falar que Jesus tinha facilidade com os miseráveis. Aí ele se aproxima e recebe aquela frase surpreendente: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E o grande milagre acontece na vida de Zaqueu. Eu sempre gosto de dizer, se aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha também. Quem disse que as suas misérias podem lhe privar deste encontro com o Senhor? Pode ser que você já tenha escutado muito, que você é pecador demais, que você não dá muita coisa na vida. Esqueça isso. Esqueça tudo aquilo que já foi desanimador a seu respeito. Esqueça tudo aquilo que você escutou, que não fez bem ao seu coração, as palavras pessimistas sobre você. Eu sei que você erra, eu erro também. Nós somos iguais. Eu tenho erros, eu tenho fragilidades, eu também tenho as minhas infidelidades no meu dia a dia. Sou infiel ao meu batismo, não consigo ser o ser humano que eu sei que Deus quer que eu seja. Eu sei que você enfrenta os mesmos dilemas que eu, mas nós não precisamos desistir. Nós não precisamos desanimar. Deus ainda acredita na possibilidade de fazer um milagre na nossa história. E não importa que a gente tenha errado muito até o dia de hoje. É só descer da árvore. É só ter a coragem de ouvir o convite de Jesus. Ou melhor, o pedido dele. É na minha casa que ele quer ficar. É na sua casa.
E ao invés de se fazer de rogado, como se diz lá em Minas, né? De ficar orgulhoso, não, eu sou pecador demais, ele não tem muito o que fazer na minha vida. Tem. Deixa ele ficar na casa dos santos lá, deixa ele se entender com os outros são melhores. Minha mãe é melhor que eu, padre. Não é na sua casa que ele quer ficar. Não é na casa da sua mãe nem do seu pai. É na sua casa que ele quer ficar. Então, você tem o direito de dizer a mesma coisa que diz esse refrão. Se quiseres, Senhor, podes mudar a minha vida. E é isso que eu desejo. Que hoje Deus tenha a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida e mudar todas as estruturas do seu coração que precisam ser modificadas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. São tantas Marias aqui, tantos Mateus, outros Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, outros bem piores a dizerem: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo o meu viver. Se quiseres hoje, se quiseres hoje ter em nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber.